Imagine acordar em um mundo completamente diferente. Um mundo onde a história tomou outro rumo, onde uma única decisão, um único dia, mudou o destino de milhões de pessoas. Agora me diz, e se eu te dissesse que isso quase aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um momento em que tudo parecia perdido. As forças lideradas por Adolf Hitler avançavam de forma praticamente imparável, conquistando territórios, destruindo exércitos e deixando um rastro de medo por toda a Europa. País após país caía, cidade após cidade era dominada, e para muito, a vitória alemã já não era mais uma possibilidade, era apenas uma questão de tempo. Mas foi então, em um dos cenários mais brutais da história, que tudo começou a mudar. Um único erro, uma única escolha, um único campo de batalha, o tipo de momento que decide o destino do mundo. E é aqui que a história fica ainda mais sombria, porque por muito pouco, o desfecho dessa guerra poderia ter sido completamente diferente. Hoje, você vai entender exatamente qual foi esse momento, como ele aconteceu e por que ele quase mudou tudo o que conhecemos. Prepare-se, porque essa não é apenas uma história de guerra, é a história do dia em que o mundo esteve à beira de um futuro completamente diferente. Para entender como o mundo chegou tão perto de um desfecho catastrófico, é preciso voltar alguns anos antes, quando tudo começou a se transformar. No início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não era apenas mais um país em guerra. Ela era uma máquina de conquista. Sob o comando de Adolf Hitler, o país havia passado por uma transformação impressionante. Sua economia foi reorganizada para sustentar o conflito. Suas indústrias trabalhavam dia e noite e seu exército estava mais preparado do que nunca. Mas o que realmente mudou o jogo foi a forma como eles lutavam. A chamada Guerra Relâmpago, rápida, precisa e devastadora, permitia que tropas avançassem em questão de dias, destruindo completamente qualquer resistência antes mesmo que o inimigo pudesse reagir. E foi exatamente assim que tudo começou. Em 1939, a invasão da Polônia aconteceu de forma tão rápida que o mundo mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Logo depois vieram outros países, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, todos caíram, um após o outro. Mas nada foi tão chocante quanto a queda da França, considerado um dos exércitos mais fortes da Europa. O país simplesmente não conseguiu conter o avanço alemão. Em poucas semanas, Paris estava ocupada, e naquele momento, uma mensagem silenciosa começou a se espalhar pelo mundo. Ninguém era capaz de parar a Alemanha. Enquanto isso, o poder militar alemão só crescia, tanques modernos avançando sem parar, aviões dominando os céus, soldados altamente treinados executando cada ordem com precisão assustadora. Tudo funcionava como uma engrenagem perfeita, e no centro de tudo isso estava Hitler, convencido de que era invencível, acreditando que seu destino era dominar o mundo. Ele começou a dar passos ainda mais ousados. Mas havia um problema, um território gigantesco, um inimigo imprevisível e um erro que mudaria tudo. Ao decidir avançar para o leste, em direção à União Soviética, Hitler não estava apenas abrindo uma nova frente de batalha. Ele estava entrando em um dos cenários mais perigosos da história, um lugar onde o clima, o território e a própria resistência humana podiam se tornar armas mortais. E foi exatamente ali que o avanço aparentemente imparável começou a desacelerar. O que parecia ser mais uma vitória fácil, logo se transformaria em algo muito diferente, algo que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para enfrentar. O avanço alemão parecia imparável, até que eles chegaram a um lugar diferente de tudo o que já haviam enfrentado. Uma cidade que carregava não apenas valor estratégico, mas também simbólico. Batalha de Stalingrado. Para Adolf Hitler, conquistar aquela cidade era mais do que uma vitória militar. Era uma demonstração de poder, era provar ao mundo que nada poderia detê-lo. Mas do outro lado, havia alguém que não pretendia recuar: Joseph Stalin. A ordem era clara: Stalingrado não poderia cair, custasse o que custasse, e foi assim que a cidade se transformou em um verdadeiro inferno na Terra.
As tropas alemãs avançaram, bombardeando tudo pelo caminho, reduzindo prédios a escombros, transformando ruas em campos de batalha. Mas o que eles não esperavam era o tipo de guerra que encontrariam ali. Não era mais uma guerra rápida, não era mais avanço fácil, era combate corpo a corpo, dentro de prédios destruídos, em corredores escuros, em escadas cobertas de poeira e sangue. Cada metro conquistado custava vidas. Soldados lutavam por um único andar, por uma única sala, às vezes por apenas alguns metros de chão. A cidade inteira virou um labirinto mortal, e enquanto isso, as forças da União Soviética resistiam como nunca, sem recuar, sem desistir, sem dar espaço. Mas então algo começou a mudar. O inverno chegou, e com ele veio um inimigo ainda mais cruel. Temperaturas congelantes, neve constante, falta de comida, de munição, de abrigo. Os soldados alemães, acostumados com vitórias rápidas, não estavam preparados para aquilo. Seus equipamentos falhavam, seus corpos não resistiam, e a cada dia a situação piorava. Mas o maior erro ainda estava por vir. Confiando demais em sua própria estratégia, Hitler tomou uma decisão que mudaria o rumo da guerra. Ele proibiu a retirada, mesmo cercadas, mesmo sem suprimentos, as tropas deveriam permanecer ali, a qualquer custo, e foi nesse momento que a situação saiu completamente do controle. Enquanto os alemães enfraqueciam, as forças soviéticas começaram a cercar a cidade, fechando cada saída, cortando cada rota, isolando completamente o exército inimigo. O que antes era uma ofensiva, agora se tornava uma armadilha, sem comida, sem reforços, sem esperança, e aos poucos, o que parecia ser a maior vitória de Hitler começava a se transformar em sua maior derrota, mas o pior ainda estava por vir, porque quando o cerco se fechou completamente, não havia mais como escapar. E naquele momento, o destino da guerra começou a mudar de forma irreversível. O cerco estava completo. O que antes era uma ofensiva confiante, agora havia se transformado em um pesadelo sem saída. No coração da Batalha de Stalingrado, milhares de soldados alemães estavam presos, sem rotas de fuga, sem reforços, sem esperança. As forças da União Soviética haviam fechado todas as possibilidades, e o inverno continuava avançando, implacável. As temperaturas despencavam cada vez mais. O frio cortava a pele, congelava os ossos e transformava qualquer tentativa de sobrevivência em um desafio quase impossível. Mas não era só o frio. A comida começou a acabar. Rações mínimas, divididas entre vários soldados, dias inteiros sem comer, homens enfraquecendo, perdendo forças, perdendo a esperança. A munição também se tornava escassa. Cada tiro precisava ser calculado. Cada erro podia ser fatal. E enquanto isso, a ordem de Adolf Hitler permanecia a mesma. Ninguém recua, mesmo diante do colapso, mesmo com a situação completamente perdida, a ordem era resistir até o fim. Mas a realidade era outra. Os soldados estavam exaustos, doentes, feridos, cercados por todos os lados. E então veio o golpe final. As forças soviéticas intensificaram os ataques, sem dar espaço, sem dar tempo, pressionando cada vez mais até que a resistência começou a ruir. Um a um, os pontos de defesa caíam. Um a um, os soldados eram capturados ou simplesmente não resistiam. O que restava do exército alemão, né, já não era mais uma força de combate. Era um grupo de sobreviventes tentando resistir ao inevitável. E naquele momento, a verdade se tornou impossível de ignorar. A batalha estava perdida. Aquilo que começou como uma tentativa de dominar uma cidade terminava como uma das maiores derrotas da história militar. E com isso, algo muito maior também caía junto. A imagem de invencibilidade da Alemanha, o avanço imparável, a confiança absoluta na vitória, tudo desmoronava. Quando os últimos soldados se renderam, ficou claro para o mundo inteiro: a guerra havia mudado, e o que antes parecia uma vitória inevitável para Hitler, agora começava a se transformar em sua queda definitiva. Mas talvez o mais assustador de tudo é pensar que, por muito pouco, essa história poderia ter terminado de forma completamente diferente. Quando os últimos tiros cessaram e o silêncio tomou conta do que restava da cidade, o mundo já não era mais o mesmo. A Batalha de Stalingrado não foi apenas uma derrota militar, foi o começo do fim. A partir dali,
O avanço da Alemanha foi interrompido, a confiança quebrada e a guerra começou a virar. Mas existe uma pergunta que nunca deixou de ecoar na história: e se tivesse sido diferente? E se aquele cerco não tivesse acontecido? E se as tropas não tivessem sido impedidas de recuar? E se as decisões tivessem sido outras? Será que o mundo que conhecemos hoje ainda existiria? Porque a verdade é simples e ao mesmo tempo assustadora. Por muito pouco, o rumo da Segunda Guerra Mundial poderia ter mudado completamente. Um único momento, uma única decisão, um único erro. Foi tudo o que separou a história que vivemos de uma realidade completamente diferente. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais impactante. Não foram apenas exércitos lutando, foram escolhas humanas, decisões tomadas sob pressão que definiram o destino de milhões de pessoas, inclusive o nosso. Agora me diz, você já parou para pensar em quantos outros momentos como esse existiram na história? E simplesmente nunca percebemos? Se você gosta de conteúdos como esse, histórias reais que parecem roteiro de filme e quer entender os bastidores dos acontecimentos que moldaram o mundo, se inscreve no canal agora, porque aqui cada detalhe importa e cada história pode mudar a forma como você enxerga tudo. E no próximo vídeo eu vou te mostrar outro momento da história em que tudo quase saiu do controle. E o mundo esteve ainda mais perto do colapso. Até lá!